Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Vamos ler a palavra do Senhor, João, capítulo 9, verso 1. Todos acharam, amém? Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse ele: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está este homem? Não sei, disse ele. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, Deus poderoso, obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, Senhor. Sabemos que todas as coisas, Deus, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos, Deus, que muitos de nós entramos aqui nesta noite, Deus, esgotado, fadigado por tantas lutas, por tantas tribulações, Senhor, por tantos momentos, Pai, onde nós ficamos sem saber a direção a ser tomada, mas mesmo assim, Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, Pai. Essa semana, Deus, será uma semana de desafios, será uma semana de batalhas, mas cremos, Pai, pela Tua palavra que será uma semana de conquistas, uma semana de vitória, uma semana onde o Teu nome será glorificado em nossas vidas, onde tudo que fizermos, Pai, será para a honra do Teu nome, Pai, e onde nós colocarmos as mãos, Pai, prosperaremos, porque a Tua palavra nos ensina que em Ti, Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Por isso nós declaramos, Senhor, nós te amamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, eu quero, antes de começar a mensagem em si, eu quero investir uns tempos aqui, alguns minutos, não digo gastar, digo investir, porque o que eu vou falar vai edificar a sua vida também. Mas eu quero dizer para você que essa noite é uma noite muito, muito, muito importante para o meu ministério, muito importante para mim enquanto pastor, enquanto pessoa, muito importante por dois motivos. O primeiro, eu gostaria de contar um breve testemunho para você. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, quando a palavra do Senhor diz que a oração do justo, ela é poderosa, que ela é eficaz, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Todos nós gostamos de tomar posse dessa palavra, mas nós muitas vezes não nos lembramos ou não lemos aquilo que Tiago fala um pouquinho antes. Tiago diz assim: confessemos os nossos pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros para que sejamos curados. Meu irmão, é muito importante nós assumirmos erros que a gente comete, é muito importante nós confessarmos os erros que nós cometemos uns para os outros. Quando a palavra de Deus diz uns para os outros, a palavra do Senhor diz para aqueles que a gente pode confiar, para aqueles que de fato torcem por nós, para aqueles que quando você pode assumir um erro que você comete, você sabe que daquela pessoa não vai vir
julgamento do tipo, eu te falei, agora você tem que se lascar, eu te falei, agora você tem que se dar mal. Não. Você sabe que quando você é amado por alguém, quando você é respeitado por alguém, este alguém sabe que você falha, que você erra, mas quando você reconhece erros, reconhece falhas, esta pessoa ela tem um intuito, ou o coração dela vai se voltar para te auxiliar, para te fazer vencer, para te fazer crescer. Por isso que Tiago diz que antes de haver cura, é necessário que haja confissão, é necessário que haja coração aberto. Muita gente, meu irmão, não vence no Evangelho e não realiza os propósitos de Deus, não vive os sonhos de Deus para a sua vida, porque se escondem atrás de pecados, se escondem atrás de situações que viveram e vêm para a igreja e estão dentro da igreja e continuam na igreja, mas sempre com aquela intenção de camuflar alguma coisa, sempre com aquela intenção de justificar alguma coisa, sempre com a intenção de se esconder, como se o Espírito Santo de Deus não revelasse ao coração daqueles que oram na igreja, como se o Espírito Santo não revelasse ao coração daqueles que pregam a palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, que a palavra do Senhor para muitos confrontam, para outros conforta, porque o Espírito Santo ele não nos diz quem é a pessoa, ele não nos aponta a pessoa em si, mas ele nos dá uma mensagem que alcança a igreja, que toca no coração da igreja, que faz com que as pessoas acordem para o Evangelho, acordem para a sua situação. Por isso muita gente é confrontada, e são confrontados muitas vezes porque não confessam os seus erros, tem vergonha de falar daquilo que passaram, daquilo que fizeram, dos momentos que erraram. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem procurado cura, se você tem procurado libertação, se você tem procurado restauração na sua vida, saiba, meu irmão, que o principal agente, meu irmão e minha irmã, para você vencer, é você confessar os seus erros, é você confessar as suas faltas, é você, meu irmão, se derramar na presença do Senhor e não se justificar, mas confessar: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Procurar homens e mulheres de Deus que podem te dar uma instrução na palavra para você poder vencer, porque isto é o que determina a cura. Meu irmão, eu já errei muito na vida. Há 4 anos atrás, eu conheci a Maria Elisa, a minha esposa. E na minha família, meu irmão, eu não sei se você já percebeu, mas existem algumas famílias que sofrem gerações de gerações pelos mesmos problemas. Você já reparou que tem famílias, por exemplo, que tem problemas com criminalidade? E aí o pai foi criminoso, o filho é criminoso, aí o primo tem problema com crime. Ou seja, são situações que você vê na família que são espirituais, são demônios que agem para destruir famílias. Cada família, você vê, por exemplo, família que tem problema com alcoolismo. O avô morreu alcoólatra, o pai morreu alcoólatra, o filho, se beber, não vai ser um simples bebedor normal, comum, social, mas se beber, vai se tornar um alcoólatra, porque existem, como eu falei para você, espíritos familiares que eles tentam de todas as formas destruir famílias. E se as pessoas não tiverem Jesus Cristo, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, toda maldição é quebrada. Não existe maldição para quem está em Jesus Cristo, mas é para quem está em Jesus Cristo. A minha família, por exemplo, é uma família que foi muito atormentada por problemas com drogas e infidelidade. Eu não vou dizer 100%, mas 90% dos homens da minha família que não estão em Deus ou que não estiveram em Deus, não estavam em Deus, todos eles sofreram ou com problemas de vício de droga ou com problemas de infidelidade, problemas no matrimônio, problema no relacionamento, problema no casamento. Toda a minha família. Meu irmão, comigo não foi diferente. O tempo em que eu vivi no mundo, apesar de ter nascido num lar evangélico, num lar cristão, muito cedo, no início da minha adolescência, eu não quis mais estar na igreja, escolhi não estar mais na igreja, fui me afastando, fui
arrumando amizades que foram corrompendo aqueles ensinamentos que eu tive. E a verdade é, meu irmão, que eu sofri muito na minha vida com relacionamentos. Tive também envolvimento com drogas, mas nunca tive um envolvimento ao ponto de me tornar um viciado. Experimentei, tive acesso. Mas o meu maior problema, meu irmão, na minha vida foi com relacionamento. Eu nunca consegui ter um relacionamento firme, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de compromisso. Tive algumas namoradas, entre elas uma namorada que a gente vivia brigando e reatando, e brigando e reatando. Esta namorada acabou engravidando. E naquela época, afastado de Deus, eu resolvi que eu deveria casar. E aí, porque a religiosidade muitas vezes nos leva a tomar atitudes que a gente não deve tomar. Um guri de 20 e poucos anos, de 20 anos, deveria ter sido uma pessoa responsável, como sempre fui com o filho, mas eu achei que eu deveria casar e casei, meu irmão, por causa da gravidez. E aí, passei um ano com essa pessoa, com a mãe do meu filho. Tivemos uma vida bem conturbada, 2 guri pequenos, que não se amavam, que não tinham intimidade, que tinham uma vida de mundo. Acabamos nos separando e eu sofri muito e fiz muitas pessoas sofrerem também. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Então fazia as pessoas sofrerem e tomava na contrapartida para deixar de ser bobo. Então, meu irmão, sofri demais. Sofri ao ponto de achar que eu não serviria para ter relacionamento nenhum. Talvez algumas pessoas aqui já passaram por isso. Aquela sensação de que você acha que você não serve para ninguém, ninguém serve para você, você nasceu para ficar sozinho e não existe alguém que vai te completar ou alguém que vai te fazer bem. E assim eu passei, meu irmão, por 5 anos da minha vida. 5 anos onde eu não tive relacionamento firme com ninguém, não quis me envolver com ninguém, achei que ninguém fosse fazer parte da minha vida, até um dia que eu conheci a Maria Elisa. A primeira vez que eu vi ela, eu disse para ela que ela ia... Primeira vez que eu vi ela, a gente não teve contato de conversar, mas a primeira vez que eu falei com ela, eu disse para ela que eu ia casar com ela. E claro, ela achou que eu estava doido. Não é verdade? Como mente sã que ela tem, achou que eu estava doido. Mas, meu irmão, o fato é que quando eu conheci a Maria Elisa, mudou algo dentro de mim. E comecei a gostar dela e comecei a me envolver com ela, comecei a me envolver emocionalmente com ela, eu com ela, mas não ela comigo. E por 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, eu tentava de todas as formas convencer ela a namorar comigo, convencer ela a ficar comigo. Mas ela não aceitava. Ela conhecia o Fernando, ela sabia quem eram os amigos do Fernando, sabia como o Fernando era, não ia se envolver com o Fernando, ela queria um futuro, ela não queria apenas viver uma fase de vida, e não se envolvia. Até que um dia eu resolvi que eu já tinha lutado muito, já tinha buscado muito, que eu também tinha o meu valor, me olhei no espelho, olhei, não, tu tem um cara de valor, tu é um cara que, né, um rapaz pro futuro, tu também não deve se humilhar tanto assim. E aí eu botei na minha cabeça que eu não queria mais, então eu não vou querer mais. Depois de 2 anos, se ela não se convenceu, eu não quero mais. Eu não sei porquê, ela se convenceu. E aí ela resolveu aceitar namorar comigo. E a gente começou a namorar. Mas, meu irmão, como eu falei para você, os meus primos e os meus parentes que não estão em Deus vão ficar bravos comigo. Mas Francelino, que não tem Deus, meu irmão, toma cuidado. Ou é droga ou é infidelidade. Aí, meu irmão, ela começou a sofrer comigo. Começou a sofrer muito. Porque eu era um perturbado. Eu era aquele tipo de pessoa que final de semana dava uns perdidos. Me procurava, não me achava. Sofria na minha mão. Passava coisas que mulheres não merecem passar. Mas eu gostava dela. Eu gostava dela, mas era assim, era uma pessoa sem Deus, e sem Deus e sem temor, meu irmão, nós fizemos coisas erradas. Até o dia que eu fui
para Israel com meu pai foi em 2010, final de 2010. Nós já estávamos namorando aí quase 2 anos. E aí eu fui para Israel com meu pai e tive em Israel aquele encontro com Deus que eu já falei para vocês muitas vezes aqui. Lá eu tive um encontro com Deus. Quando eu voltei de lá, eu não voltei convertido, mas voltei convencido de Deus. Voltei carregado de muita coisa de religiosidade também dentro de mim e achei, meu irmão, que o que eu deveria fazer era terminar com a Elisa, porque afinal de contas eu conheci ela no mundo. E se eu conheci ela no mundo, agora eu sou da luz, então eu não devo me misturar com o mundo. E aí muitas vezes a gente mata a fé de muita gente, não consegue ganhar muita gente para Jesus, porque quando a gente vem para a igreja a gente acha que a gente não deve se misturar com mais ninguém. E no meu coração eu botei que eu deveria terminar com a Elise, e a gente acabou terminando. Mas o fato foi que eu não consegui nem ficar na igreja, nem ficar sem ela, porque eu gostava dela. E aí nós voltamos, mas quando nós voltamos eu já não estava mais naquela vida de mundo, porque Deus, quando começa a fazer uma obra na nossa vida, Ele vai fazendo gradualmente. Às vezes as pessoas acham que Deus é Deus de mágica, eu sempre falo isso, Deus é um Deus de processo. Tudo que você precisa para você mudar de vida, mudar velhos hábitos, mudar velhas manias, é deixar Deus ir trabalhando gradualmente no teu caráter. Não é do dia para a noite, mas deixar Deus ir trabalhando. Então quando nós voltamos, eu falei para ela, olha Elisa, nós na verdade, de comum acordo, paramos de sair, paramos de balada, começamos a viver uma vida mais de casal de namorados que aproveitam a vida a dois, sai para jantar, sai para viajar. E aí, meu irmão, nós voltando 3 meses depois do que nós voltamos, o meu pai falece. E aí quando o pai faleceu, eu estava meio lá, meio cá, tinha vivido uma experiência com Deus, passando por um processo, mas sem tomar aquela atitude que a gente tem que tomar. E aí no dia que o pai faleceu, já contei para você várias vezes, eu tive um encontro com Deus, Deus falou comigo na sala da minha casa. Quando Deus falou comigo e disse, olha, se você ficar calado nessa hora, Socorro e Livramento virá de outra parte, mas você e a família do seu pai morrerá, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou aonde você está. Ali eu recebi o chamado de Deus. Até então eu havia tido um relacionamento, tido uma experiência, mas ali eu recebi o chamado. Quando você entende o que Deus quer para você e o que você precisa fazer nessa terra. Recebi ali. Quando eu recebi esse chamado, eu disse para Elisa, Elisa, eu gosto muito de você, eu te amo, mas a partir de hoje, eu vou viver o meu chamado. Note, meu irmão, que eu não estava falando para alguém que está na igreja, eu não estava falando para alguém que tinha o vocabulário cristão. Então tudo que eu estava falando para ela era dialeto. E eu disse, olha, eu vou viver o meu chamado. Deus me chamou, Deus falou comigo. Ela já sabia que o Fernando era muito certo, e de certo ela achou que eu estava mais doido ainda. Deus falou comigo, e a partir de hoje eu vou viver o meu chamado. E vai ser assim, a partir de hoje aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso fazer, eu vou fazer. A partir de hoje o que a palavra de Deus diz que eu não posso fazer, eu não vou fazer. A começar pelo nosso relacionamento. Nós tínhamos um relacionamento de mundo, um relacionamento comum para o mundo. Mas ali naquele momento eu disse para ela, olha Elisa, se você quiser ficar comigo, eu acredito que nós vamos casar, nós vamos viver uma vida feliz, mas nós vamos passar por um processo de santificação do nosso relacionamento. Vamos buscar a Deus, vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A partir de hoje eu quero que você entenda que Deus é mais para mim do que qualquer outra coisa na vida. E a Elisa com certeza achou estranho, a cara dela disse isso, mas ela resolveu pagar o preço. Ela resolveu ver até onde isso ia dar. E aí nós começamos a viver então esse processo de chamado, de o Senhor começar a realizar o chamado na minha vida. Com 3 meses depois dela ter assumido esse compromisso comigo, o Espírito Santo batizou ela em línguas. Foi batizada? Amém? Com o Espírito Santo de Deus. Em junho, 3 meses depois do pai falecer, nós noivamos. E aí nós passamos fases, meu irmão, terríveis. Crises que
eu nunca imaginei passar na minha vida. Crises que até hoje, quando eu me lembro, dói. Mas ela estava lá. Eu estava habituado, meu irmão, com vida de mundo. Vida de mundo, você vale aquilo que você tem. Se você tem dinheiro, se você tem fama, se você tem influência, você é alguém. Então, eu sempre, de alguma forma, tive muitos amigos influentes, tive influência. Tenho, graças a Deus, mas vivi uma fase onde, a fase do fundo do poço, aquela fase onde Deus pega você e coloca você num local onde tudo que você pode fazer é olhar para cima. Você não pode olhar para lugar nenhum, você só olha para cima, você está no fundo do poço, a luz só está em cima. E essa fase foi dura, meu irmão, porque essa fase foi uma fase de mortificação da carne. Para você viver um chamado com Deus, você vai passar uma fase de mortificação da carne. Mortificação da carne dói. Os prazeres, as vontades, os velhos hábitos, aquilo que o mundo te oferece que é bom, não é ruim. Como é que a gente vai dizer que é ruim? São coisas boas. Mas para você ser amado por Deus, a Bíblia diz que aquele que quer ser amado pelo mundo, faz-se inimigo de Deus. Então você precisa passar por esse processo. E esse processo foi terrível, foi duro. Mas a Elisa estava lá. E aí nós passamos por tudo isso. Casamos no dia 20 de outubro de 2012. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, estamos completando 1 ano de casamento. Essas palmas eu quero que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus pela vida da Elisa, porque não existe um homem, meu irmão, que chega a algum lugar se não tiver uma auxiliadora. A palavra do Senhor diz que Deus fez o homem e criou para o homem, formou para o homem da sua lateral, da sua costela, uma auxiliadora. Hoje, muito do que Deus está fazendo na minha vida, meu irmão, é por causa da vida da Elisa, e por isso eu quero declarar aqui, amor, te amo, obrigado por ser você quem você é. Então é importante eu compartilhar um pouco disso, porque muita gente não conhece a história do próprio pastor. É importante você conhecer a história do pastor que você faz parte do ministério. O segundo motivo, meu irmão, que eu digo que é muito importante para eu estar ministrando a palavra do Senhor hoje aqui para você, é que hoje é a minha mensagem de número 100. 100 mensagens eu estou completando hoje. Quando Deus me chamou, meu irmão, eu recebi o chamado, porque eu sempre falei isso, eu nunca quis ser pastor, muito pelo contrário, eu me preparei para ser um empresário, me preparei para tocar os negócios, me preparei para outra coisa. Ser pastor foi algo que aconteceu do nada. Então quando Deus me chamou para realizar esse papel que eu estou realizando hoje, eu não tinha conhecimento nenhum, não tinha instrução nenhuma na palavra. Faz apenas 2 anos. Quando Deus me chamou, eu fiz um voto com Deus, um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor vai me chamar para pregar a palavra, pregador da palavra tem que ter pão. Pregador da palavra tem que ter sempre uma mensagem. Pregador da palavra não pode estar vazio. Pregador da palavra tem que ter sempre uma mensagem de Deus, porque o pregador da palavra, ele não cria mensagem, ele recebe uma mensagem do Senhor. Ele não fala sobre a palavra, não, ele fala a própria palavra de Deus. Então é necessário que Deus te dê uma mensagem. E isso, meu irmão, é algo que gera uma responsabilidade muito grande. E eu falei, Senhor, se o Senhor vai me chamar, tem certeza, olha para quem que o Senhor está chamando. Se o Senhor vai me chamar, me dá palavras. E aí, meu irmão, o primeiro ano de mensagens, um ano tem 52 semanas. Em 1 ano o Senhor me deu exatamente 52 mensagens. Deus não me deixou uma semana sem uma palavra escrita, sem uma palavra para pregar. Este ano nós estamos aí entrando no mês de outubro, e o Senhor já deu 48 mensagens. Esse ano vai passar um pouco das 52, porque a responsabilidade aumentou. Se a responsabilidade aumentou, estou pregando mais, o Senhor tem dado mais palavras. Mas, meu irmão, isso é um milagre de Deus. E por que eu sei que essas palavras por que eu sei que eu estou na 100ª palavra?
Porque, meu irmão, eu aprendi algo muito importante. É isso que eu quero compartilhar com você. A escrever tudo o que Deus nos dá, ou tudo o que o Senhor fala conosco. Meu irmão, para Abacuque, Deus disse: escreva a visão claramente, em tábuas, para que todos que passem possam ver o que está escrito. Meu irmão, é muito importante você entender que quando Deus fala conosco, nós precisamos escrever aquilo que o Senhor fala. Meu irmão, Moisés escreveu o Pentateuco. Deus mandou ele escrever o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio. Deus mandou Moisés escrever as leis. Deus mandou, meu irmão, João escreveu o Apocalipse e disse: escreva no livro aquilo que você está vendo e as coisas que acontecerão. Foi graças, meu irmão e minha irmã, a 40 mais ou menos homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que nós temos a palavra do Senhor hoje, graças a esses homens terem escrito a palavra. Ou seja, se eles não resolvessem escrever aquilo que nós temos hoje, meu irmão, nós não saberíamos qual caminho nós devemos seguir. Então tudo que o Senhor fala conosco é muito importante escrever. Eu tenho todos os esboços, 100 esboços de todas as mensagens. A mensagem que eu estou pregando hoje para você aqui, eu escrevi ela inteira. Porque isso faz, meu irmão, com que a gente cresça, com que a gente guarde as palavras que o Senhor tem para a gente, com que a gente não jogue fora as revelações que o Espírito Santo de Deus tem para a gente. Todos os dias o Senhor tem me dado devocionais. E nesses devocionais eu também escrevo todos eles. Nesses 2 anos já passei de 400 devocionais, todos registrados e escritos. Eu te faço uma pergunta: você tem escrevido, você tem escrito aquilo que o Senhor tem lhe dado? Você tem escrito, anotado num papel, o projeto que Deus tem para a tua vida? Anotado num papel os sonhos que você tem? Escrito, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração? Você não sabe o valor que há em você escrever a visão que Deus te dá. Frases. Eu tenho uma mania de volta e meia, as pessoas dizem que eu viajo na maionese. Mas é porque eu tenho uma mania, às vezes eu estou conversando e de repente eu desligo. Porque eu aprendi que Deus fala com a gente em todos os momentos. Se você estiver atento à voz do Espírito Santo de Deus, Deus vai falar com você em coisas simples. Em coisas que você nem acha que Deus vai falar. Se você estiver atento à voz do Espírito Santo, você vai ter uma experiência com Deus nas coisas simples. Eu tive um professor chamado professor Adão, cheio do Espírito Santo de Deus, que ele conta uma história de um pastor que dizia o seguinte: olha, eu não oro mais do que 5 minutos, mas eu não passo mais do que 5 minutos sem orar. Sabe o que ele estava dizendo? Querendo dizer que a nossa vida, meu irmão, pode ser uma vida totalmente entregue ao relacionamento e à conversa com Deus. Então às vezes eu estou em algum lugar e de repente eu desligo, mas Deus me faz focar em alguma coisa, e o Espírito Santo me faz ter ali uma revelação, uma palavra, uma frase. Muitas vezes que sai uma mensagem, sai um ensinamento, sai uma exortação, uma palavra que Deus ministra primeiro ao meu coração, e depois de ela estar digerida, que eu consigo transformar numa mensagem e pregar. Às vezes uma frase, às vezes eu estou andando de carro e de repente dá um brilho, eu paro o carro onde eu estiver e escrevo. Quantas vezes, meu irmão, você já teve uma revelação do Espírito Santo, quem sabe? Quantas vezes você já teve um insight, como a gente fala? Quantas vezes você já teve uma grande ideia? Foi Deus que te deu. Você não parou, não escreveu, não anotou. Daqui 5 minutos você queria lembrar e não lembrava mais. Perdeu uma oportunidade de crescer. Perdeu uma oportunidade de fazer algo diferente. Pare onde você estiver, meu irmão. Se você tiver algo, se você receber algo do Senhor, pare e anote. Anote, porque a nossa mente, meu irmão, ela tem 2 funções: criar e armazenar. Se você ficar querendo armazenar tudo que você aprende na sua mente, você vai perder, meu irmão, a oportunidade de criar. Você pode ver que todas as pessoas que não anotam nada, que não têm agenda, que não têm organização, são todas atrapalhadas, não fazem nada direito. Porque elas fazem tudo de cabeça, e de cabeça a gente sempre falha. Deixa a tua mente, meu irmão, para criar e para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando Ele te der alguma coisa, escreva, porque o que o Senhor escreve é para fazer você crescer em nome de Jesus. Então às vezes o Senhor fala comigo. Esses dias eu estava no aeroporto, e aí observando os aviões decolarem e tal, e aí observei que, prestei atenção que os aviões decolam contra o vento. Eles decolam contra o vento.
E aí peguei o avião, quando o avião decolou, o Espírito Santo falou no meu coração: se você quer alçar grandes voos, você terá que decolar contra o vento. Meu irmão, isso é uma realidade para a nossa vida. Você não vai chegar a lugares de vitória, você não vai chegar mais longe, você não vai romper na tua vida, você não vai vencer na tua vida se você não enfrentar os ventos contrários que virão contra você. Muita gente não vence porque ela quer viver aquele vento de cauda, quer ir na onda da maré, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meu irmão, para nós vencermos, a realidade é que nós vamos ter que enfrentar sim barreiras, ventos contrários, situações que vêm contra a nossa vida, mas a palavra do Senhor diz, meu irmão, que quando isso acontecer, nós vamos alçar grandes voos em nome de Jesus. Então Deus fala conosco nas pequenas coisas, meu irmão. Outro dia eu estava vivendo uma tribulação, e aí as coisas parecem que não davam certo, o Espírito Santo no meu coração. A fé, ela proporciona um amor incondicional pelo propósito. Não depende das condições que nós estamos vivendo, mas sim do amor que nós temos. Ali o Espírito Santo falou no meu coração, meu irmão, a fé promove em nós amor incondicional. Quando você ama alguma coisa, independente da condição em que você está, você continua naquela propósito, independente da situação que você está vivendo, você fica naquele negócio porque você está fazendo por amor, você está fazendo porque você crê que as coisas vão dar certo, você está fazendo porque você sabe que no final o Senhor vai com você, você está fazendo porque você ama o que você está fazendo, e quando nós amamos o que nós estamos fazendo, meu irmão, nós temos mais força para enfrentar todos os obstáculos. Não depende das condições. Então Deus fala conosco, meu irmão. Deus fala conosco. Quando eu aprendi isso mais ou menos uns 3 anos atrás. Antes de ser pastor, antes de achar que ia ser consagrado a pastor, antes ainda de nós irmos ao Fogo para o Brasil, aquele congresso que lá o Senhor me deu a instrução para começar um culto de quinta-feira. Muito antes disso tudo, eu ouvi uma mensagem que dizia o seguinte: se você quer viver sonhos, se você quer realizar os seus sonhos, escreva os sonhos que Deus te deu. Escreva num papel os propósitos que você tem. Escreva qual é a tua vontade e você vai vencer. E aí naquela mensagem eu ouvi, eu parei para pensar e disse: não custa, eu vou escrever. E aí eu escrevi os objetivos da minha vida. Tenho anotado ali. Escrevi os objetivos da minha vida. Número 1, ser um pastor abençoado. Não tinha, meu irmão, nem perspectiva de ser pastor ainda. Hoje, meu irmão, eu estou vivendo um momento da minha vida de bênção do Senhor. Tenho sido um pastor abençoado pelo Senhor. Abençoado, meu irmão, nas pequenas coisas. É tão extraordinário quando a gente deixa Deus comandar a nossa vida, que Deus, às vezes, Ele faz coisas por nós que a gente acha que Ele não ia nem se meter. Esses dias eu estava orando, e enquanto eu orava, o Espírito Santo tocou no meu coração: Fernando, existem certos projetos, existem certas promessas que eu vou te dar, que eles não são para hoje, eles são para um futuro ainda distante. E para este projeto acontecer, você vai precisar ter saúde para usufruir das bênçãos que Deus vai te dar lá na frente. E aí o Senhor me levou para a palavra. Abraão tinha 100 anos de idade quando engravidou Sara. Tinha que ter saúde, o velhinho para 100 anos de idade fazer um filho, não tinha? Promessas, meu irmão, que levam tempo para acontecer. Moisés tinha 80 anos de idade quando o Senhor tirou ele lá do seu sogro Jetro e transformou ele no líder de Israel. Tinha que ter saúde para viver. Existem propósitos e projetos do Senhor na nossa vida, meu irmão, que nós só vamos vivê-los lá na frente. E se nós não tivermos saúde, se nós não tivermos uma vida ativa fisicamente, eu não estou falando do padrão de beleza da humanidade, de saúde da humanidade, porque não é saudável o padrão que hoje está na televisão, mas um padrão, meu irmão, de você ter uma vida regrada. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e eu e a Elisa acordamos um domingo de manhã e decidimos: amor, hoje está decidido, amanhã nós temos academia no prédio, amanhã, a partir de amanhã, aquela coisa da segunda-feira, né? A partir de amanhã, segunda, quarta e sexta, às 9 horas da manhã, nós vamos malhar, eu e você. Ela perguntou: você lembra do tempo da academia e tal? Eu lembro, e nós íamos se acabar, mas nós íamos fazer. Decidimos, me preparei para pregar, vim pregar à noite, preguei a palavra à noite, depois do culto nós estávamos lá no sofá no fundo, conversando e tal, o culto já tinha acabado, o povo já tinha ido embora, chega o Lúcio. O Lúcio, eu não sei se você
Vocês conhecem o Lúcio é personal trainer e tal. O Lúcio olhou para mim e falou: Fernando, Maria Elisa, há muito tempo o Senhor já tem tocado no meu coração, mas eu quero dizer para vocês que eu quero colocar os meus serviços à disposição de vocês. Eu quero fazer um trabalho de personal trainer. Vocês têm nos alimentado espiritualmente, eu quero fortalecê-los fisicamente. Quando ele falou isso, eu olhei para Elisa: amor, conta para ele. Olha Deus cuidando da gente, olha como Deus abençoa a gente. Levou o Lúcio para nos dar esse treino, essa aula. Quando ele falou isso, eu já comemorei. Aí eu falei para ele: Lúcio, quais são os dias que tu tem horário? Eu tenho horário segunda, quarta e sexta às 9 horas da manhã. Meu irmão, Deus cuida de você nos pequenos detalhes. Nas pequenas coisas o Senhor cuida de você. Então, meu irmão, coloca a tua vida na presença do Senhor. Escreve o que você quer que o Senhor faça por você. Escreve a visão que você tem. Escreve, meu irmão, porque entre tantas outras coisas, aqui eu estou contando um testemunho pequeno, mas Deus tem feito coisas grandiosas, coisas muito maiores. Só para você ver como Deus cuida da gente nos pequenos detalhes. Amém? Deixa eu voltar aqui para a mensagem. E aí, falando da mensagem, falando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, um outro propósito que eu tinha colocado, ser um chefe de família realizado, coisa que o Senhor já está fazendo. Acabei de contar para você um testemunho. Chegar onde Deus disse que eu chegaria. Deus me deu sonhos, meu irmão, que são muito grandes para o meu caminhãozinho, eu tenho noção disso. Mas se Ele disse que vai realizar, Ele vai realizar, e eu creio em nome de Jesus. Se o Senhor disse que vai realizar um grande sonho na tua vida, creia, porque o Senhor vai fazer isso em nome de Jesus. Você vai chegar aonde Deus disse que você chegaria. Mas você precisa ter saúde, você precisa cuidar da sua vida, você precisa cuidar do seu entendimento, você precisa criar todos os mecanismos para quando Deus entregar o que Ele tem para entregar na tua vida, você não destrua tudo que Ele deu, meu irmão. É necessário ter isso. São sonhos que Deus vai entregar lá na frente. E aí, quando a igreja começou, quando nós começamos o ministério aqui, o Senhor me colocou no coração mais um propósito, de escrever, ir para o monte e escrever os propósitos que eu tinha para a igreja. Nós começamos a pregar a palavra, e a palavra do Senhor diz que quando nós pregamos a palavra, o Espírito Santo coopera conosco, com os sinais que acompanham a palavra. Ou seja, nós não estamos aqui num clube social. Se a gente prega sobre cura, as pessoas têm que ser curadas. Se a gente prega sobre libertação, as pessoas têm que ser libertas. Se a gente prega sobre salvação, tem que haver salvação, porque o Espírito Santo vai cooperando com a palavra em nome de Jesus. E aí eu fiz um propósito, fui para o monte, botei o meu capuz, fui lá para o monte sozinho durante alguns dias fazendo um propósito. Pedi para que o Senhor nos desse palavras de sabedoria e de revelação. Porque a palavra do Senhor diz que onde não há revelação divina, o povo se desvia. É necessário haver revelação dentro da igreja. E quando eu fui pedir, eu não fui pedir só para mim. Se você for observar hoje na igreja o que o Senhor está fazendo, meu irmão, se você tem como vir nos cultos de terça-feira, nós estamos tendo culto de terça-feira aqui maravilhosos com o pastor Bartolomeu, homem de profunda revelação e conhecimento na palavra. Todas as terças-feiras tem sido um mover grandioso do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Quinta-feira agora nós tivemos um culto maravilhoso também com o pastor Sérgio. Trouxe uma palavra revelada, meu irmão, de cura, de revelação, de trabalho de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas que têm subido aqui em cima desse altar têm subido, meu irmão, e têm realizado a obra porque Deus tem dado revelação. Deus tem dado, meu irmão, sabedoria. Alex, quando prega a palavra do Senhor, vem aqui nos cultos de quinta-feira, tem recebido uma revelação extraordinária do Espírito Santo. E todos aqueles. Mas por quê? Porque nós estamos determinando, meu irmão, determinando o que nós queremos que Deus faça, determinando, claro, de acordo com a vontade do Senhor, mas o Senhor nos diz: escreva a visão para que todos que passam possam ver, escreva o que o Senhor colocou no teu coração, escreva o sonho que você tem, escreva o propósito que você tem, escreva, meu irmão, porque você vai passar, você vai voltar depois de um tempo e vai ver que Deus realizou todos os seus sonhos para a honra e para a glória dEle. Sabe o que acontece com quem não escreve? Vira um mendigo espiritual. Tem muita gente que vive pedindo coisas para Deus, vive reclamando da vida, vive reclamando das coisas que estão acontecendo, porque se esquecem daquilo que Deus já fez.
se esquecem do que Deus já proporcionou, se esquece de tudo que o Senhor já fez na tua vida. Se esquece por quê? Porque não escreveu. E se a gente não escreve, a gente esquece. Tem dias, meu irmão, que a luta é tão grande que a minha vontade é de xingar também, a minha vontade é de desistir também, eu também desanimo, eu também passo por tudo isso. Mas aí o Espírito Santo me orienta: vai lá e lê aquilo que você já escreveu. Quando eu vou lá ler, meu irmão, eu vejo que muita coisa o Senhor já realizou. E se Ele já realizou, Ele vai realizar tantas outras coisas. Aquilo nos fortalece de novo e nos faz caminhar. Então escreve, meu irmão. Chega em casa hoje, escreve tudo que Deus já fez por você. Escreve tudo o que você quer que o Senhor faça. Você vai ver que um a um o Senhor vai realizando e você vai glorificar cada vez mais o nome dEle. Amém? Então, meu irmão, é algo que eu aprendi. E eu gostaria de deixar isso com você, para que você aprenda isso também. Você vai crescer demais, vai viver de experiências com o Senhor maravilhosa. Registre tudo que o Senhor te deu. Amém? Falei aqui sobre os milagres. Nós temos visto, meu irmão, coisas acontecendo aqui extraordinárias dentro da igreja. O Senhor fazendo a sua obra. Eu vejo muita gente pregar daquilo que o Senhor faz por aí, daquilo que Jesus fez, daquilo que acontece tão longe, testemunhos que a gente nem sabe quem são, de onde são. Muitas vezes a gente conta, eu ficava indignado com isso, eu dizia: Senhor, se é para pegar a palavra, eu quero viver testemunhos dentro do nosso meio, a atuação dentro da igreja, a prosperidade dentro da igreja, a salvação dentro da igreja, a libertação dentro da igreja, pessoas que a gente conheça e veja o que o Senhor está fazendo. Foi algo que eu escrevi para o Senhor, e nós estamos vendo, meu irmão. A Andréia, o menino da Andréia, o Vinícius, que todo mundo aqui conhece, foi curado do coração. Quantas coisas, meu irmão, pessoas que são... A Débora aqui contou semana passada o testemunho dela de libertação das drogas, chegou aqui destruída. Você olhava para ela, você não acreditava no testemunho que ela estava dizendo, por causa da transformação que Deus fez na vida dela. Pessoas que estão no nosso meio. Essa semana a Gláucia compartilhou o testemunho da sua mãe, que estava com câncer, meu irmão. Olha o Jesus Cristo que nós servimos, olha o Deus que a gente serve, meu irmão, fazendo quimioterapia, ia fazer quimioterapia até fevereiro, fez todos os exames, ela constatou, meu irmão, que estava curada, fez de novo a bateria de exames, os médicos disseram: olha, milagre, foi curada, porque o Senhor Jesus Cristo cura. Enquanto a mãe dela fazia, meu irmão, a quimioterapia, ela disse que ela orava, pedia para sua mãe não sentir dor. Deus é tão bom, meu irmão, que nem os cabelos dela caíram, e a gente sabe que a mulher tem vaidade na sua cabeça, nos seus cabelos. Deus é maravilhoso e fez com que a sua mãe fosse curada para a honra e para a glória do nome dele, meu irmão. Você pode glorificar a Deus por causa disso? É aqui no nosso meio, não é longe, é aqui no nosso meio. Os sinais que acompanham aqueles que creem. Pergunte, meu irmão, se você está passando por algo, se você está buscando algo do Senhor, pergunte para pessoas aqui no nosso meio. Aqui tem gente que foi liberta das drogas, aqui tem gente que está sendo sarada de doenças, aqui tem gente que está trabalhando, meu irmão e minha irmã, buscando ao Senhor, tem a sua família restaurada. Aquilo que você está buscando, o Espírito Santo de Deus pode fazer através da sua vida, através do testemunho dessas pessoas, meu irmão. Amém? E aí, já estourei o tempo. Deixa eu entrar aqui logo na mensagem. Aqui Jesus Cristo, meu irmão, fala um texto maravilhoso de um homem que nasceu cego. Um homem que vivia uma vida de escuridão. Um homem que não tinha a sua visão. Um homem, meu irmão, que era filho de crente. Um homem que era filho de judeus, que eram frequentadores. Se você ler o texto de João 9 inteiro, eu vou acelerar porque nós temos que correr para o final. Mas você vai ver no texto de João 9 que os seus pais iam para a sinagoga. Os seus pais pregavam. Os seus pais adoravam a Deus na sinagoga, eram crentes. Mas ele era um cego de nascença. É importante que se fale também que naquela cultura, as pessoas que eram doentes eram consideradas pessoas pecadoras. Tanto é que os seus discípulos, meu irmão, perguntam para Jesus Cristo, os discípulos de Jesus perguntam para ele: quem foi que pecou para ele nascer desse jeito? Foram seus pais ou foi ele que pecou? Meu irmão, quanta gente que está dentro da igreja, que as pessoas apontam o dedo, porque tem um problema na família, tem um viciado dentro de casa, tem quem sabe um marido que não se converteu, quem sabe tem um filho que está com problema com a justiça, quem sabe tem tantos problemas que a vida nos oferece, e essa pessoa está dentro da igreja servindo ao Senhor, mas ouvindo desaforos do tipo:
se ele está passando pelo que ele está passando, algum pecado muito grave ele cometeu. A religiosidade faz isso. A religiosidade nos leva a olhar para o sofrimento das pessoas e, ao invés de estender a mão e ter compaixão da vida delas, querer saber o que levou aquela pessoa a viver aquele problema. Qual foi o tipo de pecado? Isso era o que acontecia. Mas Jesus Cristo disse: olha, esse pecado não é nem dele, nem do seu pai. Esse problema, essa cegueira de nascença só servirá para que a obra do Senhor se manifeste na vida dele. Por isso, meu irmão, não desanime. Se você está passando por isso, se você tem em casa algum problema, se você está servindo ao Senhor, mas mesmo assim tem alguém com cegueira espiritual dentro da tua casa, mesmo assim tem alguém que não sabe para onde vai, mesmo assim tem alguém que tem envergonhado a tua família, se você tem servido ao Senhor, saiba que o Senhor Jesus Cristo está aqui, e a palavra dele diz que isto servirá para que se manifeste a obra do Senhor na tua vida, porque a palavra do Senhor diz: creia no Senhor teu Deus e será salvo tu e toda a tua casa, em nome de Jesus. Meu irmão, nós passávamos por isso. O meu pai era um homem de oração. Eu já falei aqui 200.000 vezes. Eu chegava em casa de madrugada, 4, 5 horas da manhã, e meu pai estava de joelhos na sala orando. E tinha 2 filhos completamente cegos espirituais. Um na vida de balada, o outro na droga. Meu irmão, Deus tirou o meu irmão do crack. Quantas vezes, quem sabe, o meu pai ouviu? Quantas vezes ele ouviu? Ou quantas vezes ele ficou sabendo de alguém que disse: mas o bispo? Será que é bispo mesmo com 2 filhos daquele jeito? Será mesmo que é pastor com aquele filho daquele jeito? Meu irmão, as pessoas que falaram isso, hoje elas têm que engolir a língua, vendo Deus transformando a vida dos 2 filhos, porque Deus não fez a obra só na minha vida. Deus restaurou a vida do meu irmão também para a honra e para a glória dele. Então não desanima, meu irmão. Não desanima se tem alguém na tua casa passando por dificuldades. Não desanima se tem alguém na tua casa e as pessoas dizem, meu irmão, que isso é fruto de pecado, que isso é fruto de merecimento por causa da vida errada. Continue orando, continue buscando, porque o Senhor Jesus Cristo viu aquele homem, Ele olhou para aquele homem, Ele teve compaixão daquele homem, e no tempo apropriado o Senhor também terá compaixão daqueles que você ama, em nome de Jesus. É algo extraordinário esse texto. Nos mostra a força, meu irmão, da religião. A força que tem a religião. E aí o texto diz em João, versículo 6, que tendo dito isto, depois que Jesus disse tudo isso, ele cuspiu no chão e misturou terra com saliva, e aplicou aos olhos do homem, e então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Meu irmão, essa parte aqui é extraordinária também, porque por muito tempo eu fiquei pedindo para Deus a revelação desse texto. Eu já li esse texto há muito tempo e não vinha. E eu aprendi que nada na palavra do Senhor está escrito, está posto sem propósito. Nada está colocado de qualquer forma. O que me chamava muita atenção nesse texto é que a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão. E no cuspir no chão fez uma lama com um barro. Se você for olhar para os profetas da palavra do Senhor e os profetas do dia de hoje, você vai ver que nenhum deles é muito certo. Você vai ver que os profetas têm umas manias meio estranhas. Elias, Moisés, começando lá por Moisés, tinha uma vara que fazia um monte de milagre doido com aquela vara. Elias, você vai ver que certa vez ele chegou diante de uma viúva que ia morrer de fome, e pede para aquela viúva pegar a última porção que ela tinha de farinha e de azeite e lhe fazer um bolo, lhe fazer um pão. Meu irmão, aquela viúva ia fazer a sua última refeição e ia morrer. E o profeta diz para ela: não, faça primeiro para mim. Se você fizer para mim, nunca mais vai faltar para a sua casa. Até que chova em Israel, você vai ter sempre porção de farinha e de azeite. Se um profeta nos dias de hoje fala um negócio desse, ele ia dizer que o cara é ladrão, interesseiro, estava interessado no dinheiro da mulher, e a mulher que se dê mal. Mas aquela mulher resolveu acreditar na voz do profeta. O que aconteceu? Ela fez o bolo, e a palavra do Senhor diz que a farinha da botija, a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não acabou. Ela teve alimento para sua casa, para sua família, até que o Senhor mandasse chuva. Mas é algo estranho se você for parar para ver. Você vai ver Eliseu, a Bíblia diz que Naamã chega diante da casa de Eliseu, o profeta Eliseu, com toda a pompa e circunstância de um general do exército sírio. Naamã, meu irmão, era o cara top no exército sírio. E ele chega na frente da casa de Eliseu com ouro, com prata, com tantas coisas para comprar a sua cura. Ele tinha lepra.
E a Bíblia diz que Eliseu não quis nem atendê-lo. Eliseu mandou o seu servo e disse assim: olha, manda com que ele vá lá no Rio Jordão e mergulhe por 7 vezes que ele vai ser curado. Naamã ficou indignado, porque nem recebido pelo profeta ele foi. E assim, meu irmão, são os profetas. A gente vê que às vezes a gente recebe instrução que tem tudo para dar errado, mas se a gente ouve a voz, dá certo. Isso aconteceu na minha vida com o bispo Flori, mano, muitas vezes até hoje. Volta e meia ele me dá umas instruções que eu não faria. Mas eu vou na palavra. Se a palavra de Deus não diz que não é proibido, eu não faria, mas faço. Acabo fazendo e dá certo. Dá certo porque eu sei que é um profeta que o Senhor colocou sobre a minha vida. Jesus Cristo aqui é a mesma coisa. E aí eu fiquei prestando atenção e perguntando para o Senhor por que ele cuspiu. Meu irmão, o que Jesus estava fazendo ali era dando uma correção na sua obra, dando uma correção naquilo que ele criou. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que o Senhor formou o homem da onde? Do barro. Meu irmão, se você pegar um barro e tentar modelar ele sem umidade, você não vai conseguir modelar. Então eu creio, meu irmão, que o Senhor, para fazer aquele boneco de barro, Adão, e soprar nas suas narinas e fazer com que aquele boneco de barro se tornasse um ser vivente, ele precisou dar umas guspidinhas, eu creio. Então olha para o teu irmão e diz assim: olha, meu irmão, você é barro, mas você também é um pouco da baba de Deus. É, meu irmão, era isso que Jesus Cristo estava fazendo ali. Jesus Cristo está dizendo: olha, eu entendo desse negócio. Lá no princípio eu já fazia bonecos de barro e eu já dava vida. Este homem nasceu com um defeito de cegueira. Basta um pouquinho de barro que é ele, basta um pouquinho de água que sou eu. Jesus Cristo diz em João 4: eu sou a água da vida. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede, mas dele nascerá, dele jorrará uma fonte para a vida eterna. Se você beber a água da vida que se chama Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, você vencerá, você nunca mais terá sede. Você chegará lá, o Senhor realizará a obra na tua vida. Essa é uma das comprovações, meu irmão, que o homem não veio do macaco coisa nenhuma. O homem foi do barro, o homem é pó. E o homem, meu irmão, hoje é 80% de água. O corpo do homem é 80% de água. É a água da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele estava dizendo: eu vou cuspir aqui, eu vou botar poeira aqui, e eu vou fazer esse homem enxergar de novo, e o nome do Senhor será glorificado. Foi isso que Jesus Cristo fez. E aí Jesus Cristo disse para ele: agora vá e se lave no tanque de Siloé. Meu irmão, o tanque de Siloé significa enviado. Jesus estava dizendo para ele: vá lavar-se, vá lavar os seus olhos, vá lavar agora a sua visão, vá lavar os seus olhos porque você vai voltar a enxergar. Vá ao tanque de Siloé. Meu irmão, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus em Hebreus 4:2 é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir juntas e medula, a alma do espírito. E ela julga os pensamentos e a intenção do coração. Então a palavra do Senhor, ela fere, ela confronta muitas vezes. Quando nós estamos andando por um caminho que desinteressa ao Senhor, nós somos confrontados pela palavra. E usando essa linguagem figurada, meu irmão, muitas vezes o que a gente sente é justamente como se fosse areia nos olhos. É a sensação que esse homem aqui estava sentindo. A sensação desse homem aqui, apesar de ser cego e não enxergar, a sensibilidade, quem sabe, de quem tinha areia nos olhos, era irritante. Muitas vezes quando a gente ouve uma palavra, meu irmão, quando a gente ouve a palavra do Senhor, ela é como se fosse areia nos olhos, porque ela nos confronta, ela nos machuca. Mas se a gente resolve nos lavar com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, se a gente resolve, meu irmão, lavar os nossos pecados, se a gente resolve nos lavar, nos derramar no altar do Senhor, se a gente resolve, meu irmão, abandonar a vida que a gente estava levando, se a gente resolve ir ao local onde o Senhor nos enviou, meu irmão, esta igreja é um tanque de Siloé. Esta igreja é um local para aqueles que foram enviados. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, meu irmão, como este homem, sem saber para onde vai, sem saber qual é a direção que você ia tomar, com areia nos olhos, quem sabe, não enxergando, uma cegueira espiritual. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: lave os seus olhos, porque você vai enxergar o teu horizonte. Lave os seus olhos, porque você vai enxergar o seu propósito. Lave os seus olhos, porque você vai ver o que eu tenho para a tua vida. Lave os teus olhos, porque você vai vencer em nome de Jesus. Jesus Cristo disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será como trevas.
Está vendo a importância dos olhos, meu irmão? Quantas pessoas que tudo que elas veem, elas enxergam lama. Quantas pessoas que são como esse homem, quem sabe, enxergam lama em tudo que vem. E a palavra nos mostra isso, meu irmão. A forma como nós vemos a vida é a forma como nós somos por dentro. Aquele que é adúltero, ele sempre vê adultério em tudo. Aquele que não confia em ninguém, aquele que não se pode confiar, ele não confia em ninguém. Meu irmão, a forma como nós olhamos a vida é a forma como nós vamos viver a vida. A forma como nós observarmos a vida é a forma como nós vamos levarmos a nossa vida. Se você olhar para a palavra do Senhor, ela é luz. Se você olhar para a palavra do Senhor, ela é lâmpada. Se você olhar para a palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz que os seus olhos são a candeia do teu corpo. A Bíblia diz que o teu corpo terá luz. A Bíblia diz, meu irmão, que você terá saúde, que você terá uma vida abundante, que você crescerá se você tiver olhos bons. Mas é importante lavar os olhos, amém? Lave os olhos. Alex, pode vir aqui com um grupo de louvor. Lave os teus olhos, meu irmão. A forma como você enxerga a vida. Este homem foi lá e lavou os olhos. E a Bíblia diz que depois que ele lavou os olhos, ele passou a enxergar. Tire a lama que tem atrapalhado a tua visão. Tire a lama que tem atrapalhado o teu foco. Tire, meu irmão, tudo aquilo que tem embaçado a tua visão. Lave-se com o óleo precioso do Espírito Santo de Deus, com a água do Senhor Jesus Cristo, com a palavra do Senhor, e você vai enxergar em nome de Jesus. Quantas pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que vão fazer, não sabem onde vão pisar, não sabem para que direção vão tomar, e a palavra do Senhor está dizendo: olha, eu sou luz, eu sou direção, eu sou instrução. Lavar os olhos com a palavra lavar os olhos significa andar de acordo com a palavra do Senhor, meu irmão. Este homem, a Bíblia diz que ele lavou os olhos e ele voltou enxergando. E quando ele voltou enxergando, a Bíblia diz que os seus conhecidos não o reconheceram. Meu irmão, alguém que é cego e passa a enxergar fisicamente, muda alguma coisa? Teoricamente não. É a mesma pessoa. Mas com Jesus muda tudo. Quando Jesus cura, quando Jesus trata a cegueira, quando Jesus abre a visão, quando Jesus abre o entendimento, até o teu corpo muda. Até os teus passos mudam, a forma como você se comporta muda, a forma como você caminha muda, todas as coisas mudam. Por isso que a Bíblia diz que quando os seus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Este homem voltou, e aqueles que andavam com ele diziam: será que é ele? Não parece, ou parece, mas não é. E ele dizia: não sou eu. Ele mesmo dizia: sou eu. E aquelas pessoas não se convenciam, porque quando Jesus Cristo entra na nossa vida, meu irmão, as coisas mudam de verdade. As coisas mudam de verdade. As coisas acontecem de verdade. Tantas coisas aconteceram. Este homem, os fariseus investigaram a cura para ver se era verdade mesmo. A Bíblia diz que ele foi expulso da sinagoga. Sabe por quê? Porque quando você enxerga de verdade, meu irmão, a religião te expulsa. Para a religião é vantagem você ficar cego. Para a religiosidade é vantagem você não enxergar. Agora, para Jesus Cristo, Ele quer que você veja mais longe. Jesus Cristo quer que você tenha olhos de águia. A Bíblia diz que esse homem, quando ele enxergou, a religião expulsou ele da sinagoga. Meu irmão, engana-se quem acha que Jesus Cristo virá para buscar os católicos. Engana-se quem acha que Jesus Cristo virá para buscar os evangélicos. Engana-se quem acha que Jesus Cristo voltará para buscar uma denominação. Jesus Cristo voltará para buscar os filhos de Deus. Ele voltará para buscar a sua noiva. Ele voltará para buscar aqueles que foram lavados e redimidos no seu sangue. Aqueles que lavaram os seus olhos do pecado, da vida mundana. Aqueles que optaram por Cristo, que creram no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. São esses que Jesus Cristo voltará para buscar. Mas a religiosidade muitas vezes quer nos deixar cego. Quer nos condicionar. Você só é salvo se você fizer parte dessa igreja. Você só é salvo se você se sujeitar aos dogmas dessa religião. Jesus Cristo tira toda a cegueira de dentro do teu coração e te dá liberdade para viver uma vida abundante, longe da religiosidade e cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. E aí tantas coisas acontecem. E a Bíblia diz que Jesus ouviu que haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem?
Lá no versículo 35. Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Jesus tinha curado ele, mas não tinha se apresentado ainda. Muitas pessoas são assim, elas são curadas, vivem uma experiência, mas não foram apresentados ainda ao Espírito Santo de Deus. Eu contei aqui no meu testemunho, eu tive uma experiência com Deus em Israel, mas fui apresentado ao Espírito Santo 6 meses depois. Portanto, não te preocupe, meu irmão, se você já viveu uma experiência, mas Ele ainda não se apresentou a você. Ele vai se apresentar a você e você vai conhecê-lo como Ele é, em nome de Jesus. A Bíblia aqui diz que, disse Jesus: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Glória a Deus. Essa é a pergunta que muitos de nós podem fazer, meu irmão. Quem é Ele? Quem é Ele? Ele é aquele que está falando ao seu coração. Ele é aquele que você ouve uma mensagem de Deus e você diz: essa mensagem é comigo. Ele é aquele que quando você ouve uma instrução, abre-se, como se tirasse um véu da frente dos seus olhos, e você passa a ver uma direção. O Espírito Santo de Deus é aquele que fala nos nossos corações. Ele está aqui nessa noite. E Ele está aqui nessa noite, meu irmão, para tirar a cegueira espiritual, quem sabe que está na tua vida. Ele está aqui nessa noite para tirar, meu irmão, de dentro de você, essa sensação de não saber para onde vai, de não saber qual a direção tomar. Ele nos ensina, Ele nos faz de novo como barro que somos, Ele nos ajeita naquilo que precisa ajeitar, e Ele nos diz: vá para Siloé, vá para a casa de Deus, vá para o altar, lave-se daquilo que tem te prejudicado, lave-se daquela lama que está nos teus olhos, lave-se daquele problema que tem te acompanhado todos os dias. Lave-se, porque depois que você se lavar, você vai enxergar, e quando você enxergar, você vai me reconhecer, porque eu vou me apresentar a você. Jesus Cristo quer se apresentar a muita gente aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, já está num processo com muitos de nós aqui, de passar dessa fase de experiências superficiais para momentos de relacionamento de intensidade com Ele. Viver de verdade uma vida com Cristo, saber de verdade o que é a voz do Espírito Santo, reconhecer a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, que por falta de conhecimento o povo perece. Muitos de nós sofremos na vida, porque vamos sendo levados a ventos de todas as doutrinas, porque não reconhecemos a voz do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos libertar da religiosidade, Deus quer nos libertar dos dogmas, Deus quer nos libertar das barreiras denominacionais, Deus quer nos libertar de tanta coisa, meu irmão, que a palavra do Senhor não diz para você que você não pode viver, mas a religião impõe para você um jugo pesado demais. E aí Ele quer se apresentar a você, mas para isso é necessário nós nos lavarmos. Então eu gostaria de orar com você. Você que chegou nessa noite dizendo: eu quero enxergar, eu quero entender, eu quero ver qual é o meu propósito, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo e reconhecer. Eu vivi uma experiência, eu já não estou completamente no escuro, mas eu ainda não sei quem Ele é, eu não sei onde Ele está, eu não sei como identificá-lo. Eu quero identificá-lo, eu quero me lavar nesta noite. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia de onde você está e que você venha à frente, e nós vamos orar por você, para que o Espírito Santo de Deus se apresente a você nessa noite, em nome de Jesus. Neste lugar Tu és real. Os obreiros, por favor, venham à frente e põe as mãos sobre o povo. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me Aleluia. Adore ao Senhor. Você que veio à frente,
Começa a adorar o nome do Senhor, do seu jeito, com as suas palavras, mas com um coração sincero. Abra o teu coração para Ele. Diz: Senhor, lava os meus olhos, me dá entendimento, me dá visão das promessas. Tudo que o Senhor espera é um coração contrito e quebrantado. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, queremos enxergar, Jesus. Queremos entender, Pai. Queremos reconhecer, Espírito Santo, a Tua palavra. Queremos, Senhor, reconhecer, Deus, quando o Senhor fala conosco. Queremos, Senhor, sair de uma vida, Deus, de escuridão, de uma vida desfocada, de uma vida, Deus, sem visão daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Uma vida onde semanas e semanas, meses e meses, para alguns anos e anos, Senhor, frequentando a Tua casa, mas vivendo na superficialidade, Pai. Deus, para cada um de nós a Tua palavra diz que o Senhor tem um propósito. O Senhor nos escolheu no ventre. O Senhor nos chama pelo nome antes de nós termos nomes, antes de nós sermos formados. O Senhor já nos chamava pelos nossos nomes. A Tua palavra diz, Senhor. Isso significa, Pai, que ninguém está aqui sem propósito. Isso significa que ninguém está aqui, Deus, sem objetivo na vida. O que nos falta, Pai, é alinharmos a nossa vida com a Tua vontade, Deus. Alinharmos a nossa vida, Pai, com a visão que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo, abra os olhos espirituais do Teu povo. Toca, Senhor, nos corações que estão aqui nesta noite. Enche os corações que estão aqui nesta noite com a Tua presença, Pai. Que eles vivam, Pai, ainda esta semana, Deus, uma experiência com Teu Espírito Santo. Que eles vivam, Pai, ainda hoje, Senhor, uma experiência com Teu Espírito Santo, de reconhecimento, Pai. Que não haja dúvida, Senhor. Que o Senhor fale aos corações, que o Senhor fale ao ouvido, que o Senhor se apresente, Pai, da maneira como o Senhor quiser se apresentar, Deus. Que não haja confusão na mente, mas que haja plena certeza de que a voz ouvida é a voz do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu te peço, Pai, toca, Deus, cada coração nesta noite. Deus, nos faz, Pai, enxergar, Deus. Nos faz entender, Deus. Nos faz ter foco, Pai. A Tua palavra nos ensina, Deus, que quem tem fé tem foco, que quem tem fé tem alvo. Quem tem fé, Deus, deixa as coisas que ficaram para trás e avança para que estão adiante, porque estão vendo alguma coisa, Pai. Estão vendo o caminho que deve ser seguido, estão vendo o objetivo, estão vendo, Deus, o final da estrada. Pai, dá-nos, Senhor Deus, visão de águia. A Tua palavra nos diz, Pai, que os Teus filhos têm visão de águia, visão que vai mais longe, visão que enxerga mais longe. Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, que todos aqui, Pai, possam viver uma experiência, Deus, de visão, Pai, de enxergar, Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, de ouvir a Tua voz e saber reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Teu Espírito Santo é o nosso orientador, que o Teu Espírito Santo é o nosso conselheiro. Mas que não haja confusão mais, Pai. Que haja o discernimento claro do que é a voz do Teu Espírito Santo, do que é a voz da Tua palavra e aquilo que não é, Pai. Para que a gente caminhe, Deus, nesta vida com a cabeça erguida, Senhor. Com a cabeça erguida, Pai. Esta é a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus. A Tua igreja te adora neste momento. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.